Você está ouvindo uma mensagem da AD Viva. Aqui a palavra te alcança onde você está. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, igreja. AD Viva. Que louva e exalta um Deus poderosamente vivo. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Vamos ler versículos 19 e 20. Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Hoje é noite de ceia, noite de celebrarmos morte e ressurreição de Cristo. E eu estou aqui incumbida de transmitir a mensagem aos irmãos. Livro de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu. Repita comigo, partiu. E lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto, repitam, em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Amém? Pai, nós estamos de novo, Jesus, na Tua presença. Nos reunimos como igreja, já Te adoramos, já entoamos canções para o Teu nome, para Te exaltar, para Te engrandecer, para reforçar, Senhor, a nossa fé e comunicar ao nosso coração o quanto poderoso o Senhor é, o quanto amoroso o Senhor é, o quanto o Seu sacrifício na cruz faz todo sentido para nós, Senhor. Deus, e nesse momento, Senhor, eu estou incumbida de transmitir a palavra aos Teus filhos, Pai. O Senhor sabe que de mim nada tenho, mas o Senhor pode fazer e o Senhor vai transmitir aquilo que o Espírito Santo já preparou para essa noite. Então prepara os corações, tira todo o ruído externo, toda distração e coloque os seus filhos, Senhor, receptivos ao que o Senhor quer comunicar à Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu já estou num chororô antes de começar a pregar. E o pastor ainda vem aqui e fala que ele ficou a noite inteira acordado, perturbado e eu dormindo. E ele não contou que na hora que ele mandou o vídeo dos buracos que eles estavam fazendo aqui, na hora que eu vi o vídeo, irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi lá no privado dele falar assim: você é louco. Foi o que eu falei para ele. E eu estou aqui agora, acordada, para falar que você é louco e eu estou com você em todas as loucuras que você quiser fazer pelo Senhor. E as coisas vão se encaixando depois que... Eu nem sabia disso, irmãos. Depois que ele falou isso, e aí fez mais sentido ainda tudo que nós vivemos na semana passada. E essa mensagem, ela nasceu de uma das loucuras que a gente fez na semana passada. Lembra que eu falei disso? Que eu ouvi uma voz falando para mim na madrugada: qual foi a última loucura que você fez por Jesus? E na semana retrasada, quando eu ouvi essa voz, nós conversamos. E aí a gente combinou de fazer um jejum. Lembra, irmãos, que a gente fez um jejum de 24 horas? Quem participou do jejum de 24 horas aqui na igreja? Nós fizemos 24 horas de jejum e oração nessa casa. 24 horas renunciando muitas coisas da terra, da nossa carne e sintonizados com o céu. E essa pregação nasce exatamente da frustração que eu tive depois dessas 24 horas de jejum e oração. Nós conseguimos jejuar 24 horas. Muitos irmãos nunca tinham conseguido, inclusive eu. Cadê a irmã Ildinha? Irmã Antônia, a gente conseguiu e a gente celebrou com muita alegria que a gente teve perseverança. A Cíntia conseguiu jejuar e ela ficou super feliz. Nós colocamos realmente um propósito no coração de fazer um jejum maior, uma loucura por Jesus.
E eu, dentro de toda a minha dificuldade que eu tenho para jejuar, eu sou mole, sou fraca, eu passo muito mal. Eu consegui passar as 24 horas de jejum. E na preparação para esse jejum e esse período de 24 horas que nós teríamos aqui na igreja, eu lancei muitas expectativas. Eu coloquei muitas expectativas no céu. Eu já tinha na minha cabeça formado exatamente tudo o que ia acontecer nessas 24 horas. No sábado eu não estava me aguentando de vontade de começar esse jejum. Quem esteve comigo no sábado sabe, no sábado de manhã eu fui para a academia e coloquei todo mundo da academia super sabido sobre esse assunto, vamos jejuar, e as meninas da academia vamos jejuar, e nós almoçamos lá em casa com algumas pessoas e nós vamos jejuar. Gente, eu estava numa alegria, e a Sandra, pastora, você está muito emocionada, você está muito empolgada. Irmãos, eu estava numa empolgação, e eu falava assim, meu Deus, eu não vou suportar o que vai acontecer nessas 24 horas. Eu não vou aguentar o que vai acontecer nessas 24 horas de jejum e oração. Meu Deus, eu pensava, irmãos, que eu ia chegar aqui na igreja assim, arrastada, assim, sabe? De tanta coisa. Lembra, Jás, da gente falando? Eu falei com a Jás, eu falei assim, eu acho que não vai nem ter culto hoje. O negócio vai ser assim, escandaloso. E eu lancei muitas expectativas no céu. Ficamos as 24 horas de jejum mais, né? A gente ficou no culto também, deu 27 horas de jejum. E meu Deus, na hora de entregar, eu nem queria entregar, né, irmã Eudinha? Não vou entregar, não. Não passei mal. Eu não passei mal. Não tive suador, não senti fraqueza, minha vista não escureceu. Normalmente eu dou uma dor de cabeça muito forte. Eu senti um pouquinho de dor de cabeça no sábado à noite, mas a gente estava aqui na igreja, o pastor orou. Minha dor foi embora e eu fiquei bem, irmãos, eu fiquei bem. Eu fiquei bem o tempo todo. Meu estômago não fazia nem gruque, não. Eu me sentia bem o tempo todo e tinha disposição para orar. E eu orava para lá, eu orava para cá. E eu fiquei muitas horas orando. E com muitas expectativas no céu. E eu materializei toda a forma como o Senhor ia me responder diante desse jejum que eu estava fazendo. Eu desenhei um formato para o Senhor, coloquei numa caixinha e falei, eu quero isso aqui, diante desse sacrifício que eu estou fazendo, Senhor. E no domingo à noite, eu fui dormir muito frustrada. Eu deitei na minha cama, abracei o Helder e ele, nossa, que dia, né? Que dia um dia de muitas frustrações. Aí ele, como assim? Nós acabamos de terminar 24 horas de jejum e oração. Eu acho que a gente nunca orou tantas horas seguidas desde quando a gente está juntos. Que frustração é essa? E aí eu falei, o Senhor não me respondeu do jeito que eu queria. O Senhor não trouxe as respostas que eu esperava. Eu pensei que a gente nem fosse ter culto, porque seria uma glória estupenda. Algo assim, terremoto dentro de São Sebastião. E aí começou um processo que o Senhor foi me moendo até eu entender tudo o que tinha acontecido nessas 24 horas. E eu ia pregar no domingo passado. Eu ia ser a mensageira da noite. Mas à tarde, quando eu vi que o barulho que eu estava esperando não veio, eu já falei para o Helder, eu não tenho mensagem. Eu não tenho o que pregar. Você dá um jeito, você se sintoniza aí com o céu, porque o Senhor me entregou muitas coisas, mas não é para essa noite, eu não tenho a mensagem para pregar. E eu resistia, porque o Senhor não tinha feito do jeito que eu tinha lançado expectativas. E aí ele falou, tudo bem, eu prego hoje no púlpito, irmãos. E domingo que vem você prega. E eu, tá bom, até lá alguma coisa vai acontecer. E eu preciso caminhar na mensagem e trazer para os irmãos que o que aconteceu foi uma frustração enorme, porque eu lancei expectativas no céu em relação à performance que eu estava entregando para Deus. Eu tinha uma forma de atrair o Senhor com o meu sacrifício, que era mortificando a minha carne. E eu queria chamar a atenção de Deus para que Ele fizesse algo por mim. Eu estava barganhando com o céu. Sabe quando o filho se comporta bem e ele quer um presente por isso?
fui eu. Eu estava aqui 24 horas orando e orando muito e senti a presença do Senhor várias vezes, mas eu queria algo que o céu sabia e que eu tinha lançado essa expectativa. E eu entendi que os meus esforços não compram Deus. Depois de viver tudo aquilo, aquele rebuliço na segunda-feira, eu acordei e tinha um monte de mensagem no meu celular. Dos irmãos falando dessas 24 horas de jejum. De áudios. De pessoas contando. Pastora, né, Thalita? O que Deus fez nessas 24 horas. Você não está entendendo, pastora. Amigas de longe que fizeram jejum. Pessoas de outra cidade que fizeram jejum. Na segunda-feira meu celular começou. No grupo de pastoras, a gente trocando lá, foi uma bênção, foi maravilhoso. É mesmo, foi maravilhoso, foi incrível o que Deus fez na vida dos irmãos. Glória a Deus pelo que o Senhor fez na sua vida. Glória a Deus pelo que o Senhor derramou sobre você. Mas eu continuava com a minha expectativa frustrada. E ao longo dessa semana, eu não vou entrar em detalhes, mas de várias formas, o Senhor foi trabalhando no meu coração e comunicando que as expectativas que eu lancei para o céu não tem obrigação de me corresponder. Os meus esforços não compram Deus. A minha performance não chama a atenção de Deus. O que eu faço para merecer o amor de Deus não muda o quanto Ele me ama. Para o filho bonzinho, o Senhor te ama tudo. Para o filho pecador, com a vida arrasada, o Senhor te ama tudo. Não é a sua performance que atrai o Senhor. E aí o salmista fala, não são holocaustos e sacrifícios que o Senhor quer. Isso aí vai ser bom para nós, para mim, para você, irmão, para mortificar a nossa carne, para sujeitá-la ao nosso espírito. Mas o que o Senhor quer é um coração quebrado, é um coração contrito, é um coração derramado na presença dEle. Foi incrível ficar 24 horas de jejum. Vou falar 27, irmãos, porque a gente ficou 27 horas de jejum. E o jejum, de fato, não é algo errado, é algo bíblico. Jesus foi levado, conduzido pelo Espírito, para ficar lá no deserto, jejuando 40 dias. E sabe por que ele jejuou? Para calibrar os seus ouvidos para ouvir a voz do Pai. Para resistir aos dias da tentação. Que foi depois, logo em seguida. Ele jejuou e ele estava ali se esvaziando de si, para calibrar os seus ouvidos e sintonizar na frequência do céu, para ficar mais sensível à voz do Pai. Não é uma barganha, não é uma troca que nós fazemos jejuando e passando horas sem comer e horas orando, achando que nós vamos criar uma fórmula de atrair o Senhor e Ele vai nos trazer as respostas do jeitinho que a gente precisava. Irmãos, eu fiz uma lista. Meu Deus. Fiz uma lista e eu sei que tem gente aqui que fez também. Uma lista de coisas que eu queria que o Senhor me trouxesse e me revelasse nesse tempo que eu estava em jejum e oração, porque eu achava que eu merecia algo do céu, que eu merecia uma aparição do Senhor diferenciada para mim. E o nosso erro não é de colocar expectativas no céu. Inclusive eu falo isso e preciso consertar isso aqui com muitos irmãos e muitas irmãs, que o nosso erro não é colocar expectativas no céu, mas é achar que o céu nos deve alguma coisa. O nosso erro é achar que Jesus tem uma dívida conosco, que Ele tem algo para nos pagar, como se a minha santidade e o meu esforço comprassem respostas do Senhor, como se eu conseguisse negociar com o meu bom comportamento um benefício da parte de Deus. Eu procurava uma recompensa, até entender que Deus não me deve nada, que Deus já me deu tudo,
que Deus não me deve nada. O sacrifício de Cristo na cruz já foi Ele me entregando tudo que Ele tinha. O céu não me deve nada, e quando eu vou procurar o Senhor, querendo uma expectativa lançada sobre Ele para suprir as minhas necessidades, isso revela que o meu coração ainda está vazio dessa presença que é suficiente. Isso revela que o meu coração ainda está preocupado demais com as minhas coisas e não se saciando com a presença de Cristo. Quando Jesus fala está consumado e Ele entrega o Espírito dele, Ele está dizendo toda dívida já foi paga. Toda dívida já foi paga. Eu estou fazendo tudo por você. E aí, a partir desse entendimento, dessa compreensão, eu vou para a presença do Senhor, apresentando um coração que o ama e que se rende a Ele, e que por misericórdia e bondade da parte dEle, eu terei o meu coração nutrido do amor do Senhor. Mas Cristo não me deve nada. E como foi doloroso aprender isso durante essa semana. Como foi doloroso saber que a minha performance não chamou a atenção do céu. Como eu achei ruim ver o tanto de coisa que eu tinha, de perguntas que eu tinha para o Senhor, e Ele não me respondeu do jeito que eu queria, igual uma criança birrenta mesmo, que estava esperando uma recompensa do Senhor por isso. E aí eu comecei a falar: Senhor, tá, eu esperei tantas coisas grandiosas, e o Senhor não apareceu nessas coisas grandiosas. E foi quando o pastor, o Helder, nessa nossa conversa, ele falou assim: como é que Elias percebeu a presença do Senhor? E eu queria ler com os irmãos exatamente como Elias percebeu a presença do Senhor. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 11, diz bem assim, ó: e um grande e forte vento fendia os montes, rachava ao meio e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Irmãos, eu pensava que ia acontecer um terremoto aqui, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Como parece com o Senhor o fogo, né? Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada, como um sussurro. E essa voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu tinha desenhado um terremoto para o Senhor aparecer. Eu tinha desenhado fogo para o Senhor aparecer. Eu tinha desenhado um vento forte que quebrasse, que rachasse as nossas estruturas. E o Senhor, no sussurro manso e suave, do jeito que Ele quis, foi aparecendo pouco a pouco durante a minha semana. E foi em porções assim, fatiadas. Em porções fatiadas, para eu entender que naquele caminho que eu estava indo, cheia de expectativas, eu ia precisar esvaziar. E tudo que eu lia, e tudo que eu orava, e as pessoas que eu conversava, todas me conduziam para esse mesmo caminho de ouvir o Senhor no sussurro, de ouvir o Senhor nos detalhes e de me esvaziar de mim. E eu tive dificuldade no início de entender como que era esse esvaziar, até ficar muito claro de que o esvaziar era abrir mão das minhas expectativas. Até ficar muito claro para mim que o meu esvaziar era abrir mão
daquela forma material que eu tinha condicionado a aparição do Senhor nessas 24 horas. E que tinha colocado muitas ovelhinhas também para condicionar. Mas que o Senhor, bondoso e misericordioso, para elas apareceu, respondeu, gerou milagre, gerou testemunho. Mas no meu caso, ainda tinha muita coisa cheia. E aí eu comecei a orar, a entender, Senhor, o que é isso do meu esvaziar? O que eu tenho que fazer para eu colocar essas expectativas fora de mim? Como que eu posso, Senhor, não me condicionar, não colocar dentro de mim uma forma de materializar o céu para a minha vida? Senhor, como que eu posso atrair a sua presença sem querer barganhar, sem querer te oferecer alguma coisa que possa chamar a tua atenção e trazer mais do amor do Senhor para mim? Foi quando, debruçada na palavra e com a leitura auxiliar, eu cheguei nesse texto de Lucas 22:19. E mais uma vez eu vou ler para os irmãos entenderem a aplicação. E tomando um pão, isso aqui é no momento da ceia, tá? Da última ceia. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vocês. Façam isso em memória de mim. Quando nós olhamos para essa frase do próprio Jesus, apresentando o seu corpo, partindo o seu corpo, entregando para os seus discípulos e falando: façam isso. Nós temos o símbolo de um ato. E ele depois ainda fala: todas as vezes, lá em Coríntios, todas as vezes que fizerem isso, vocês vão fazer em memória de mim. E nós nos reunimos aqui mensalmente para fazer isso em memória do Senhor. É um ato, é uma liturgia. E nós fazemos em memória do sacrifício do Senhor, que nós entendemos que é suficiente para amparar todas as expectativas do nosso coração. E nós vivemos esse ato, acreditamos nesse ato. E através desse ato nós nutrimos a nossa fé para caminharmos mais alguns passos até que o Senhor venha. E a ceia como memória, como adoração, como anúncio da cruz, é o que nós fazemos aqui. Mas depois de estudar um pouco mais sobre essa passagem e viver todo esse transtorno e essa dor que eu vivi essa semana, eu entendi que o partir que o Senhor traz aqui, e que Ele fala: façam isso, é Ele se partindo e falando para nós: se parta também. Quando Cristo pega aquele pão e esmaga, rasga, esvazia ele, corta, rompe e fala: façam isso. Ele está nos entregando um ato de esvaziamento, de serviço, de humildade, e está falando: faça também. Já se rasga você também. Rasgue você também, Maria. Rasgue você também, Malu. Rasgue você também, Alice. Abra o seu coração e entenda o que o Senhor está falando. Nós precisamos nos rasgar diante do Senhor. Existe toda uma manipulação do nosso coração que quer nos manter inteiros. Mas o que Cristo tem para dizer para nós hoje é: rasgam-se como eu fiz por vocês. Abram esses corações e se rasgam diante de mim. Tá lindo o sacrifício, tá lindo o jejum, eu estou recebendo, mas eu quero um coração rasgado na minha presença. Façam isso, reunir os discípulos e falar assim: ó, eu estou dando tudo de mim. Façam isso. Eu estou indo para a cruz, eu vou ser crucificado daqui a pouco. Façam isso amanhã.
Rasga-se amanhã. Eu estou fazendo isso por amor a vocês. Amanhã façam isso também. Parta-se e derrame-se pelo outro como eu estou fazendo hoje. O ato da última ceia era Cristo falando: eu vou ser despedaçado, provando o meu amor por você. Mas faça isso depois. Eu estou te deixando um mandamento. Façam isso. E Lucas é o único que nos traz esse detalhe. Uma frase que muda todo o contexto. Quando a gente vai para Mateus, ele não traz essa expressão. Ele fala que Jesus tomou o pão, apresentou, tendo dado graças, o partiu, mas não disse façam isso. E Lucas trouxe essa frase que é uma negação de si mesmo em serviço ao outro. Partido e derramado é o que o Senhor fez por nós na cruz. Ele foi partido e derramado pela minha vida e pela sua. O partir de Cristo e o derramar de Cristo nos fez fluir vida e consolo. E agora, quando nós tomamos esse pão e esse cálice, nós assumimos a responsabilidade de sermos o pão que é rasgado pelo outro e por Cristo. Quando nós entendemos que existe uma luta dentro de nós para nós acertarmos essa entrega em serviço por Cristo e pelo outro, a gente tem uma assombrosa iluminação de que a minha vida só faz sentido quando eu entregar. Esse negócio de ser inteiro não vai me fazer cumprir o propósito que o Senhor colocou para mim. Eu preciso ser rasgada e esmagada e dividida para que a minha vida faça sentido dentro do propósito que o Senhor me convocou. Ser partido por Cristo e como Cristo é colocar o nosso coração à disposição para que um movimento de quebrantamento possa brotar em nós. Irmãos, e quem se habilita a ser quebrado? Deus, me quebra. Quem se habilita a ser quebrado? É algo que naturalmente a gente vai querer resistir. Porque todo mundo sabe que o quebrar, que o rasgar, que o partir, ele gera dentro de nós uma dor. Ele gera dentro de nós um sacrifício. Algo que vai ser moído, que vai ser dividido, que vai ser desfeito, que vai nos tirar desse estado de inteireza, para que a gente possa se entregar como um pão que vai alimentar o irmão, para que a gente possa se entregar como um pão que vai nutrir outra vida, para que a gente possa encontrar um propósito em servir a nossa igreja, aos nossos irmãos. Nesse momento de se esvaziar e de ver que o que estava impedindo o meu coração de acessar o Senhor e de ver a grandeza de Deus e a suficiência da cruz para a minha vida e de comprovar que o céu não me deve nada e que o Senhor não tem uma dívida para pagar comigo, que Ele já fez tudo por mim e que agora é a minha vez de me derramar, é a minha vez de me esvaziar, é a minha vez de me permitir ser partida para servir o outro. Eu fui partida durante essas 24 horas e eu sei que o Senhor me partindo tocou um monte de vida. Eu sei que o Senhor me partindo estava trabalhando em muitos corações e gerando testemunhos. E vou te falar, não foi bom não. E na segunda-feira eu tive certeza disso. Eu falei pro pastor, eu falei, Vina, que loucura foi essa? Pelos outros? Olha o tanto de gente aí celebrando.
Olha quantas respostas que o Senhor mandou. E quando eu li essa palavra, que o partido e derramado era para que Cristo fizesse sentido não só para mim, mas por outras vidas. E que se você for partido e derramado, muitas respostas virão para o seu coração. E você será resposta para outras vidas também. E que através do seu quebrantamento, a sua casa vai ser movimentada. E as pessoas que circulam ao seu redor também vão ser movimentadas. Você começa a entender que o projeto do Senhor não é para que você esteja cheio de expectativas pelo que Ele vai fazer por você. O projeto do Senhor é para que você tenha consciência de que tudo Ele já fez por você. É que você tenha consciência de que Cristo já fez tudo por você. E o nosso coração obstinado, o nosso coração orgulhoso, o meu coração cheio de ideais e de formatos para que o céu se evidencie para mim, foi mais uma comprovação que a soberania de Deus está acima de mim, que a soberania de Deus está acima das minhas expectativas, que a soberania de Deus está acima dos meus votos, e que o Senhor não quer meus holocaustos e apenas os meus sacrifícios. Eu preciso trazer um coração e derramar na presença dEle. O sangue que Ele derramou na cruz precisa gerar em mim uma vida que me faça ser contrita, quebrantada e derramada na presença dEle. Só faz sentido quando eu estiver quebrantada e derramada na presença dEle. Fique de pé. Eu quero que você entenda que nós vamos fazer sim o ato da ceia em memória do Senhor. Nós vamos fazer isso em memória dEle. Mas além disso, de fazer esse ato em memória dEle, eu quero te convidar a fazer mais uma loucura por Jesus. E ter coragem de falar para o Senhor que você está disposto a ser partido e derramado por Ele. A ser partido para se esvaziar. Sabe quando o balão murcha? Irmãos, eu murchei, que eu fiquei no chão. E eu ainda tenho que ter cuidado, porque amanhã eu vou ter que murchar de novo. E terça-feira eu vou ter que murchar de novo. Porque o esvaziar de si, o partir de si, o derramar de si, é um estilo de vida. Você abrir mão das suas coisas, sabe, dos seus projetos e bons projetos, dos seus sonhos e bons sonhos, das intenções do seu coração e intenções boas. Não quer ver Jesus, não quer ver o terremoto que o Senhor pode gerar, é uma ótima intenção. Mas você tirar essa expectativa de dívida que o céu tem com você e entender que já está tudo pago, já está tudo consumado, e que agora é a sua vida entregue por Ele, muda todo o percurso da sua segunda-feira. Muda toda a sua agenda da segunda-feira, porque amanhã você não vai acordar e falar assim: Deus, então esses são os projetos do dia e eu quero que o Senhor me abençoe. Não, você vai falar assim: Senhor, esses eram os projetos do dia, mas eu estou aqui partida e derramada, e eu quero saber o que o Senhor quer fazer comigo hoje. Qual é a vida que o Senhor vai tocar através das minhas feridas hoje? Qual é o coração que o Senhor vai libertar através do meu partido hoje? Qual é o movimento que o Senhor vai fazer através do meu quebrantamento hoje? O que o Senhor está movimentando dentro da minha casa, dentro do meu orgulho, dentro da minha vaidade, Senhor? Que hoje, nessa segunda-feira, eu me coloco diante de Ti, Senhor, partida e derramada, para entender que o Senhor é soberano, que o Senhor não me deve nada, que o Senhor me abençoa porque o Senhor é bom, porque o Senhor me perdoa porque o Senhor é bom, porque o Senhor me guarda porque o Senhor é bom, porque o Senhor me livra do mal porque o Senhor é bom, porque não há nada que eu faça, Senhor, que vai mudar o Teu amor por mim. Eu não tenho merecimento disso, mas é a Tua graça, Senhor. A Tua graça, Jesus. A Tua graça que foi lá na cruz conquistada, Pai. É a Tua graça, Senhor, que foi derramada, Jesus, por Ti. É a Tua graça, Senhor, que ecoou e gritou, me alcançou
avançando desde o dia que o Senhor decidiu entregar o teu filho na cruz para morrer por mim e trazer suficiência para a minha vida. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Feche os seus olhos. Eu quero muito que você entenda que hoje nós não queremos apenas nos lembrar do pão partido, nos lembrar do pão partido, mas nós queremos ser como o pão partido. Nós queremos ser esse pão partido diante do Senhor. Eu quero que você tenha essa coragem de orar ao Senhor e de esvaziar. Eu sei, o Espírito Santo vai comunicar aí com você onde que você precisa se esvaziar. Porque quando a gente vai murchando e vai esvaziando, o Senhor vai aparecendo. Quando a gente vai esvaziando dos barulhos que ocupam a nossa mente e o nosso coração, a gente fica mais sensível a esse sussurro que é a voz mansa e suave do Senhor. Enquanto a gente está com muito barulho ao nosso redor, muitas expectativas dentro de nós, que são esses barulhos que nós geramos na nossa mente, nós estamos ensurdecidos, porque a voz do Senhor não apareceu no terremoto. Pode aparecer, mas não apareceu naquele fogo, não apareceu no rachar das rochas e montanhas. Foi como uma voz mansa e delicada. E dentro de tantas expectativas e dos barulhos dessas expectativas, e dentro das formas que nós condicionamos a aparição do Senhor para nós, e dentro da forma que nós modelamos que Jesus deve trabalhar ao nosso favor e corresponder às nossas indagações, nós estamos perdendo a sensibilidade de ouvir a voz mansa e delicada do Deus Todo-Poderoso. Se ofereça hoje, nessa noite, como um pão partido na presença do Senhor. Um pão entregue na presença do Senhor. E ainda que às vezes você relute em fazer essa oração e colocar o seu coração diante do Senhor para que ele seja rasgado, eu quero te impulsionar a se colocar diante de Cristo, trazendo um valor para a sua vida que foi Ele que nos deixou. Façam isso. Parta-se por mim. Parta-se pelos propósitos que eu tenho com a sua vida. Rasgue o seu coração, esvazie-se de tudo que é só seu. E se alinhe para ouvir o que o céu está comunicando e sussurrando aos seus ouvidos. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Deus, eu muito mais movida e trabalhada e amassada com essa palavra. Deus, eu transmiti tudo, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor dividiu comigo para que a Tua vida entenda o propósito e o projeto, Senhor, de se entregar e se derramar na Tua presença. Pai, nós sabemos que como igreja, o se entregar e o se derramar, Senhor, é pelas vidas que estão perdidas no mundo. O se entregar e o se derramar, Senhor, é abrir mão dos nossos projetos pessoais. Senhor, o se entregar e se derramar, Jesus, é mudar o percurso da nossa vida para viver os Teus projetos. Senhor, o se entregar, o se derramar, o se partir, Senhor, é abrir mão da nossa agenda que atende aos nossos desejos e expectativas, Pai, para viver a Tua agenda e a Tua verdade, Senhor.
Pai, que nós como igreja, Senhor, tenhamos coragem, Senhor, de nos colocar partidos e derramados na Tua presença. Senhor, com o nosso coração, Jesus, contrito verdadeiramente, Pai. Eu sei que sim, o Senhor recebeu o nosso jejum e Ele foi para nós, para que a nossa carne seja mortificada. Eu sei que sim, o nosso jejum nos fez bem para a gente calar a nossa carne e colocar o nosso espírito diante de Ti mais alinhado, Pai. Senhor, mas nós não queremos Te oferecer apenas holocaustos e sacrifícios. Eu sei que o Senhor quer o nosso coração, Jesus. Eu sei que o Senhor quer a nossa intimidade, Deus. Eu sei que o Senhor quer o que ninguém vê, e o que pastor não avalia, e o que os irmãos da igreja não avaliam, Senhor. E é por isso que nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração, para que seja partido e derramado, Pai. Nós colocamos as nossas vidas como igreja, Senhor, partida e derramada diante de Ti, Senhor. Porque nós encontraremos sim alegria e propósito em viver, Senhor, quando nós nos entregarmos a Ti e nos entregarmos aos nossos irmãos, Pai. Como o Senhor fez, entregou-se pelos seus amigos, entregou-se pelos seus filhos, entregou-se, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Que nós possamos entender esse chamamento, Pai, e nos partirmos diante da Tua presença, Senhor, tributando a soberania da nossa vida a Ti, Pai, tributando a honra e a glória ao Senhor, Jesus, e entendendo, Pai, que o céu não nos deve nada, que o Senhor já fez tudo por nós na cruz, Senhor, e que nós não vamos chamar a Tua atenção com a nossa performance, Senhor, mas que nós estaremos diante de Ti, Senhor, sendo ouvidos e alimentados e nutridos por Ti, Pai, quando estivermos com o nosso coração partido e derramado na Tua presença. Essa é a minha oração, essa é a oração da Tua igreja. Encerramos aqui esta ministração. Que esta palavra gere frutos em você. Saiba mais sobre a nossa igreja em adeviva.com.br.